Só vamos agora falar sobre operadores. Nós temos operadores para todos os gostos, desde operador para atribuição, operador para fazer incremento, operador para interromper a execução, para pular a execução, operador para fazer teste lógico. Então, enfim, temos operadores para todos os gostos, começando por operadores de atribuição composta, porque operador de atribuição a gente já está cansado de ver desde os primórdios da programação, certo? Pega um resultado, atribua uma variável. Portanto, o operador de atribuição normal, vamos assim dizer, é o igual, certo? Vai pegar o resultado que você tem aqui, o valor que você gerou por meio de uma operação, enfim, uma leitura, um retorno de método, o que seja, e vai atribuir a uma variável. Só que em algumas situações, né, a gente sempre quer fazer uma conta baseada no próprio valor que a gente já tem numa variável e atribuir esse resultado da conta à própria variável. Nesse caso, nós podemos utilizar a operação, a atribuição de operação composta. Na operação de atribuição composta, ao invés de você colocar, por exemplo, variável, você já tem. Então, vou atribuir algo a esta variável que eu tenho, mas que vai ser baseado no próprio valor da variável, uma operação e um valor de operação. Para evitar essa repetição da própria variável, você já pode colocar direto uma atribuição composta, no qual você coloca a operação que você quer fazer, a atribuição, certo? E aqui um dos operadores, dos valores do operador da atribuição, da operação que você está fazendo. Por exemplo, nesse caso aqui é o 2. A gente vai colocar o 2 aqui na frente. E o resultado disso vai ser equivalente a esse aqui de cima. Como se ele pegasse o A, fizesse igual, repetisse o A na frente, pegasse este operador que você está usando, colocasse aqui e fizesse a operação com este valorzinho que está informado aqui. Então, podemos encurtar a nossa operação e a atribuição, ok? Então, nós temos operadores de atribuição compostos para os operadores matemáticos. Então, nós temos mais igual, menos. Agora que eu vi que está falhado aqui. É o menos igual, o correto aqui, tá? Perdão, vou arrumar no slide. O vezes igual, o dividido igual e o resto igual. Então, só para a gente fazer isso de maneira muito rápida, tá? Então, int idade igual a 1, tá? Se eu quiser incrementar essa idade em 10 unidades, eu posso fazer idade mais igual a 10, colocar um saltezinho aqui, imprimir a minha idade e nós temos aqui a minha idade igual a 11, ok? Então é isso que eu faço fazer exemplos. Nós temos operadores que nós já utilizamos dentro do for, né? Que é o mais e o menos, tá? São operadores para incremento e decremento, porém existem diferenças entre eles, tá? Existem operadores de pós-incremento e pós-decremento e pré-incremento e pré-decremento, certo? Então, pré e pós, tá? Então, vamos pegar essa nomenclatura e tentar já abstrair como que nós vamos utilizar isso na prática. Pré, eu vou colocar o mais antes, certo? Pós, eu vou colocar o mais depois. Pré, tá? Pré, eu vou incrementar e depois usar o valor. Pós, eu vou usar o valor e depois incrementar. Como assim? Vou tentar simular algumas situações aqui. Se por acaso eu colocar 2 prints dessa minha idade, tá? Aqui eu colocar o mais, vamos ver o que vai acontecer, ó. Essa idade aqui saiu 11, certo? Que é resultante do 1 mais 10. E a idade de baixo saiu 12, tá? Por que ele fez? Ó, primeiro ele usou o valor da idade, que era 11, imprimiu na tela e depois, tá, que a instrução foi executada, ele foi lá e incrementou o valor da idade, certo? Então, primeiro ele usa o valor, depois ele incrementa. Por outro lado, se eu colocar um pré-incremento, hora que eu executar, opa, não aumentar o som não, meu filho, ele já faz o incremento da minha variável e aí sim usa a variável. Portanto, deu 12 nas duas situações. Então, o mesmo vale para o menos, tá? Vai ficar igual aqui nos dois e o menos posteriormente. Tá? E aí, respondendo àquela nossa pergunta, como que eu faço um while com uma instrução só, sendo que eu tenho que alterar o valor da variável, etc. Então, se você fosse fazer o exemplo da tabuada, né? Int tabuada igual a 5, while. Vou colocar o contador, né? Senão não funciona. Int contador igual a 1. E aí dentro de um while só, while contador menor igual a 10 com uma única linha, a gente vai colocar aqui
o salt. Ah, mas agora vai vir uma pegadinha aqui, hein? Salt, vai vir a tabuada, mais vezes, mais contador, mais igual, um espacinho, mais tabuada, vezes contador, certo? Se eu fizer dessa forma, vai gerar um loop infinito, porque eu nunca estou alterando a variável contadora. Só que, vamos pensar nas situações aqui. Se eu colocar um mais, se eu começar com o meu contador igual a 1, vamos ver o que vai acontecer com a minha tabuada. 5 vezes 1 deu 10. Aqui já está errado, porque o que ele fez? Ó? Ele usou o valor, imprimiu esse 1 na tela, só que ele fez o incremento da variável. E chegou na hora de fazer a conta aqui, ele fez o 5 vezes o 2, porque ele incrementou meu contador em 2, que deu 10 aqui. Então, não ficou muito legal. Então, se eu quiser fazer isso de maneira correta, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o pré-incremento, que ele já incrementa e vai usar o valor da variável, só que aqui eu vou começar com 0. Né? Fazendo isso, ó, deu certinho, nossa, foi até 11. Então tem que colocar menos, né? Menor que 10, porque dentro tem incremento. Agora ficou certinho. Certo? E aí eu já aumento o valor do contador, certo? Estava 0, já foi para 1. Ele já vai imprimir na tela, tabuada vezes 1, e já vai fazer a conta aqui com o valor que de fato foi impresso na tela. Porque para imprimir primeiro ele fez o incremento do valor, depois imprimiu na tela. Beleza? Então assim que a gente consegue fazer o while com um exemplo, né, de while, com uma única instrução sem precisar executar o bloco. Como eu falei, não há necessidade disso, né? Tente sempre usar as chaves para deixar bem delimitadinho aí o seu bloco de execução. Bom, dentro dos operadores, tá? Eu chamei de operadores e instruções, eu coloquei uma instrução break contínuo que eu consigo casar legal também com outros operadores, achei um momento apropriado para apresentá-los. O break, tá? Ele interrompe a execução de um bloco, interrompe. Tá? Então, estou num for, alguma coisa, eu tenho meu bloco de execução, tem um break, ele interrompe o loop. Se eu estou lá no case, por exemplo, Ctrl break, ele interrompe o bloco. Tá? Então ele interrompe o bloco onde ele se encontra. E o continue, ele dá um pulo. Tá? Então, por exemplo, se eu estou numa instrução de repetição, deu continue, ele pula o restante da execução, mas continua executando. Ele não interrompe a execução, tá? Ele pula. Tudo bem? Então, vamos dizer assim, em alto nível, a diferença entre os dois. Okay? Bom, então, se o break ele for utilizado no while, for, do while, switch, ele ocasiona a saída imediata, tá? E já e a execução, né, vai continuar imediatamente após o bloco. E já o continue, né, ele vai dar um pulo e depois ele vai continuar a execução a partir da primeira instrução do bloco. Okay? Vou colocar exemplos dos dois aqui, só para a gente ver a diferença na prática. Vamos supor que a gente está fazendo a nossa tabuada, exemplo clássico da tabuada. Então, for int i igual a 0 e menor igual i mais. Vou colocar lá o salt, tabuada. Devia ter copiado isso e colado num bloco de notas, né? Já que eu estou usando com uma certa frequência. E mais, achei sem querer, igual, mais, tabuada, vezes o meu i, ok? Vou imprimir aqui para ver se está certinho na tela. I menor igual a 10. Aqui bonitinho, a tabuada, não precisa começar do zero, né? Agora sim. Tabuada feita aqui. Vamos supor que eu tivesse uma condição aqui, só para a gente testar o break. Se tabuada for igual a 5, eu chego aqui e coloco um break, certo? O que vai acontecer? Ó, chegou no 5, ó, eu incrementei, imprimi o 4, né? Incrementei, é 5, break. Ele não executou mais nada dentro desse bloco, tá? Se eu colocar um salt aqui, ó, fim do programa, ele vai pular depois para a próxima instrução após o bloco, que é o fim do programa. Por outro lado, né, se eu colocar o continue,
Tá? A diferença é que, hora que deu i igual a 5, ó, ele deu contínuo, ou seja, ele pula para o final do bloco, só que ele não interrompe. Aí ele vai continuar, vai pular para o próximo passo da execução, né? Como se ele tivesse atingido aqui o final do bloco, tá? Como se ele viesse parar aqui, e aí ele vai bater no final do bloquinho, vai voltar, vai incrementar a variável e continua a execução. Então aqui a única coisa que aconteceu foi que ele pulou o 5. Ok, pessoal? Então, a diferença entre o break e o continue. Tá? Eu coloquei alguns exemplinhos aqui no slide de situações para você usar o outro, que você tem if else, você pode substituir por um break. Então, por exemplo, em vez de você colocar um if else, né, se contador é diferente de 5, você imprime, se não, você faz algum tipo de situação. Né? Por exemplo, se eu quiser interromper o fluxo da execução, que nem aqui eu coloquei contador igual a 10. Né? Falar, se o contador for diferente de 5, você vai imprimindo. Se não, você coloca o contador igual a 10, que é para você interromper a execução desse cara. Porque aí vai chegar aqui no final, você interrompe a execução. Eu posso simplificar isso com um break. Tá? Então, foram dois exemplos que eu coloquei aqui para vocês. E no caso do contínuo, né, uma forma da gente simular esse contínuo seria algo do tipo, né? Se for diferente de 5, você joga isso daqui para cá, certo? O resultado seria o mesmo do contínuo. Mas você pode fazer então o contínuo para ficar explícito onde que você quer pular o seu código, mas enfim, em ambas situações, né, você consegue resolver de outras formas, mas enfim, pode ocasionar certas facilidades na programação. Bom, nós temos também operadores lógicos, né? Se vocês lembrarem lá da arquitetura da computação, porta end, porta or, porta shor, porta not, né? Que eles vão ser aplicados aí, operadores que são aplicados em cima de valores verdadeiro e falso, e vão também retornar valores verdadeiro e falso de acordo com o tipo do operador. Então, pegando naqueles mais clássicos, né? Nós temos o end, o or, daqueles mais clássicos não, né? Daqueles que de fato existem, perdão, tá? O end, o or, o shor, o not, tá? Então vamos aplicá-los a variáveis booleanas, tá? A valores booleanos, e retornaremos valores booleanos como consequência. Então aqui no Java, para o e, nós temos o e comercial, para o pipe, para o shor, ou exclusivo, tá? Nós temos o till, e para negar, nós temos o not. Aí você fala, mas você tem um e lógico booleano, ou exclusivo lógico booleano. Temos também, eles também têm a função de ou, mas eles terão uma pequena diferença em relação ao e, com e e comercial, e o ou com pipe. Tá? Vou começar explicando os tradicionais, depois a gente vai mostrar a diferença entre ambos. Tá? Bom, no caso do e condicional, é muito simples. Vamos colocar aqui. Vamos supor que para o cara jogar no time de basquete masculino municipal, ele tem que ser maior de idade e ser do sexo masculino. Né? Então teria lá, por exemplo, sexo, variável sexo. Vou colocar aqui string sexo igual masculino. Int idade igual a 19. E aí, para eu ver se ele está apto a jogar, né, tem que verificar se a idade ela é maior ou igual a 18 e cadê o e? E o sexo ele é igual a masculino. Certo? Lembrando que string é objeto, então, portanto, nós estamos utilizando o método equals, como nós vimos na aula passada, para a gente fazer comparação de strings. Dado isso, eu vou imprimir salt está apto. E aí, caso contrário, salt não está apto. Ok? Então, rodei aqui. Ele está apto para jogar, se por acaso eu trocar a idade. Ele não estará apto porque o e implica que ambas as condições têm que ser verdadeiras para que o resultado seja verdadeiro. Caso uma das condições seja falsa, o resultado será falso e, portanto, essa parte da instrução não será executada, essa parte do código não será executada, será executada a parte referente ao else. Por outro lado, nós temos o ou. Né? Vamos supor, ou o cara é do sexo masculino ou é maior de idade.
Então, nesse caso aqui, nós temos o ou. Vamos executar. Nesse caso aqui está apto, ó, porque a idade não é maior igual a 18, mas o sexo é masculino. Tá? Então, essa parte for verdadeira, no ou, um dos termos precisa ser verdadeiro, tá? Para que o resultado seja verdadeiro. E nesse caso, o segundo termo é verdadeiro, certo? Nós temos o shore, está aqui. No caso, ele vai estar apto, né? Que o shore é o ou exclusivo. Um tem que ser verdadeiro e o outro tem que ser falso, certo? Nesse caso aqui, se ambos forem verdadeiros, né? Eu vou colocar 20. Aí ele vai dar que não está apto. Ou tem que ser um, ou tem que ser outro. Ou você tem que ser do sexo masculino, ou você tem que ser maior de idade, ok? E temos o not, né? Vamos supor que... Deixa eu voltar aqui. Vamos pegar essa instrução aqui. Vamos supor que... Vou pegar qual que é o resultado. Fala, tá apto, né? Se eu negar essa instrução, ou seja, se isso está retornando verdadeiro, a hora que eu coloco o not, ele vai pegar o termo imediatamente ao lado e vai inverter. Tá? Então, nesse caso aqui, ele não está apto. Mas qual que é a diferença entre um e, por exemplo, esse e aqui, ó. Esse que a gente utilizou para fazer o AND e esse aqui que é chamado de, estava lá como AND booleano. Bom, vamos supor nesse caso aqui que eu estou fazendo, eu sou o meu processador aqui do Java, meu motor, meu engine do Java, e eu estou analisando, vou analisar essa condição aqui. Então ele chegou lá, idade igual a 16. Aí ele fez esse primeiro teste aqui, falou, idade ela é maior que 18? Não. Isso daqui é um operador de AND, certo? Se já deu não em um dos termos, já deu falso em um dos termos, qual que é a probabilidade de eu analisar o segundo verdadeiro, do segundo termo, isso dá verdadeiro? É nenhuma, porque se um dos termos já é falso, o resultado vai ser falso. Porque o outro pode ser verdadeiro, vai ser falso, o outro pode ser falso, vai continuar sendo falso. Ou seja, não existe a necessidade de eu analisar o segundo termo, eu estou perdendo tempo. Okay? Então, quando eu tenho esse se já negou o primeiro, no caso do AND, né? Se já deu falso no primeiro, não tem por que eu analisar o segundo, porque eu já sei qual que é o resultado da minha condição. É falso. A mesma coisa se eu tiver um ou. Tá? Vamos supor que aqui eu tivesse 32. Tá? Estou lá no ou, certo? Idade maior ou igual a 18 é verdadeiro. No ou, se um dos termos for verdadeiro, o resultado de qualquer coisa que vier para frente vai ser verdadeiro também, certo? Porque se o outro termo for verdadeiro, é verdadeiro. Se o outro termo for falso, continua sendo verdadeiro. Ou seja, só esse teste aqui dessa parte da condição já vai me dar o resultado que eu preciso. Okay? Não precisa analisar, portanto, o segundo termo. Então, tanto o AND quanto o OU normal, que é o EE comercial e o pipe normal, de acordo com o resultado do primeiro valor, tá? Ele não vai precisar analisar o segundo valor, ok? No caso do O, né, se deu falso no primeiro, ele mesmo assim vai analisar o segundo, porque o segundo pode ser verdadeiro. Mas se já deu verdadeiro no primeiro, não tem por que analisar o segundo, porque o resultado, né, da expressão inteira já vai ser verdadeiro. Então ele descarta o segundo termo, dependendo da condição e do valor do primeiro termo. Já se eu tiver só o OU, lógico, booleano, ou só o E, ele mesmo assim, ele vai analisar o segundo termo. Aí você fala, mas para mim não faz sentido, tá? Vai fazer sentido em algum tipo de situação, tá? Que você tiver alguma operação matemática no segundo termo. Então vamos inverter esse cara aqui. Tá? Aqui eu vou colocar feminino. Aqui eu vou colocar um E. E aqui no E eu vou colocar assim, ó, idade mais, um exemplo meramente ilustrativo, tá? Maior, igual a 18, ok? E aqui no final, ó, eu vou imprimir a idade. Idade, 2 pontos, mais idade. Vou rodar isso daqui, ó, a idade deu 33, certo? Mas minha idade era 32. Por que que deu 33? Porque ele chegou aqui e fez, ó, sexo é igual ao feminino? É falso, tá? Se eu tivesse utilizando só o EE, o E normal, o AND normal, ele já descartaria esse segundo termo. Mas não, ele não descartou. Falou, é falso, mas mesmo assim eu vou analisar o segundo termo. No segundo termo, ele tinha um teste condicional aqui, só que eu tinha um incremento de variável, por exemplo. Aí ele foi lá, fez o teste, deu verdadeiro,
no caso, mas não importa aqui, porque o E, então falso e verdadeiro vai dar falso, então ele não imprimiu que está apto, mas ele fez esse incremento de variável. E no final, minha idade que está com um valor incrementado. Já se eu tiver o EE, tá? Perceba que a minha idade lá no final vai parar com 32. Por quê? Isso daqui já foi falso e ele nem se importou em analisar esse segundo termo aqui. Então essa é a diferença dos dois, tá ok? Bom, dado isso, tá? Eu coloquei aqui para quem não se recorda as tabelas, das precedências, dos operadores, tudo bonitinho para vocês, tá? O Shorpoliano, a lógica. E aqui nós temos todas as precedências de operadores que nós temos dentro do Java, tá? Observando que os operadores de atribuição são os últimos, tá? Precedência mais baixa, porque primeiro você faz todas as operações para pegar o resultado e atribuir para uma variável. Se ele fosse alta, ficaria meio confuso como que a gente iria programar, né? Mas enfim, eles têm as precedências mais baixas, tá? Os operadores lógicos que a gente acabou de ver, né, eles têm precedência mais baixa, por exemplo, que esses de comparação. Eu, por exemplo, ó, eu costumo colocar essas comparações que eu faço aqui entre parênteses, tá? Mas não há necessidade de fazer isso. Eu gosto de fazer isso para agrupar, tudo bonitinho, tá? Só que, se eu rodar aqui, o resultado vai ser o mesmo, porque esse cara aqui, ele tem precedência mais baixa que esse operador. Então, primeiro, ele vai resolver os valores envolvidos com esse operador, vai fazer esta operação aqui, certo? Para depois fazer esta. Então, por isso que os operadores lógicos aqui, eles têm menor precedência que os operadores relacionais e de igualdade, tá? Depois, nós temos as operações matemáticas, que têm os tipos, vamos dizer assim, maiores, tá, de precedência. Só que aqui vale ressaltar o seguinte, ó, eu tenho operadores aqui que são unários, certo? E que tem maior precedência do que esses operadores matemáticos aqui, certo? O que isso significa? Significa que se eu tiver uma operação desse tipo aqui, ó, if, vamos ver, double resultado igual a 5 mais, colocar aqui, ó, menos 1, tá? Primeiro, ele vai fazer esse menos 1, certo? Que vai negar, vai colocar o valor 1 negativo, para depois fazer a operação de soma, certo? Então, por isso que esse unário, perceba aqui, ó, unário prefixo, ó, unário prefixo, ele vai fazer isso primeiro, tá ok? Do que as operações matemáticas normais. Depois a gente tem o operador de casting aqui que a gente vai ver mais pra frente. Beleza, pessoal? Então é isso, a nossa parte de operadores. A seguir já começaremos com keys e exercitaremos o projeto banco. Então, até mais.